videoaula de hoje eu vou fazer um resumão de arte sobre as artes em diferentes lugares. Então vamos começar a falar da arte no Império Romano. O Império Romano, ele teve seu destaque por causa da construção de estradas, aquedutos, banhos públicos, que eram locais que a população podia tomar banho, se banhar, arcos triunfais, teatros e anfiteatros. A base do Império Romano é na cultura etrusca e na cultura grega, porque o Império Romano surgiu por conta da dissipação do Império Etrusco ou do Império Grego. As pinturas etruscas, elas foram preservadas por Roma. Roma pegou as ideias que tinham nas pinturas etruscas, que era o caráter realista, tá? Inclusive, os etruscos desenvolveram indústrias que cuidavam dos metais preciosos, que faziam aquelas fundições. Roma pegou, igual eu falei, o lado naturalista dos etruscos. O Império Romano utilizou as abóbadas para construir pontes, esgotos e arquedutos. Abóbadas, gente, pensa numa ponte e aí embaixo dessa ponte, a base dela sempre está fazendo um U de cabeça para baixo. Isso que são as abóbadas. Bom, e por conta dos arcos e das abóbadas, teve a criação de vastos espaços anteriores, que começou a ter espaços maiores porque não precisou utilizar mais as colunas. O Império Romano, que também desenvolveu basílica, o melhor exemplo que eu tenho de basílica para vocês é a Basílica do Bom Jesus de Matosinhos, que a gente tem na nossa cidade. Aquilo ali é um exemplo de basílica. E as basílicas naquela época tinham a função de ser sede para tribunais de justiça. Era lá que acontecia os julgamentos das pessoas e tudo mais. No Império Romano, a gente teve duas construções habitacionais que eram muito características. As construções civis tinham o nome de domos. E aí, dentro dessas construções civis, a gente tinha um pátio onde ficava o tanque que recolhia a água da chuva. E esse local, esse pátio, é chamado de átrio. E é no átrio que ficavam os retratos de antepassados. Outra construção habitacional foi as insulas, que eram grandes blocos, mas só com um pequeno pátiozinho central. E no Império Romano, os imperadores comemoravam suas vitórias construindo arcos de triunfo, que é aquilo que eu expliquei para vocês do U de cabeça para baixo. Só que é um de cabeça para baixo só, não é uma sequência, porque as sequências são as abóbadas e os arcos. Bom, continuando o Império Romano, quando o imperador Constantino virou cristão, virou católico, ele quis mudar tudo dentro do Império Romano para tudo ser voltado para a Igreja Católica. Só que aí começou a ter conflitos, porque os primeiros católicos falou que não devia ter estátua dentro dos templos que passou a ser usados voltados ao cristianismo. E aí, esse conflito de que devia, não devia ter, foi resolvido pelo Papa da época, que é o Gregório Magno. Ele sugeriu que as imagens deveriam ser colocadas assim, porque elas podiam servir para catequizar pessoas que não conheciam sobre o catolicismo, pessoas consideradas analfabetas. E aí o Império Romano se dividiu em Ocidente e Oriente. E no Ocidente ficou marcada a Igreja Ortodoxa. Ortodoxa, acho que é assim que fala. Que ela era extremamente rígida em relação à representação de Cristo e Maria. E esses métodos rígidos para representar Cristo e Maria ficou conhecido como estilo bizantino. E aí os romanos passou a utilizar a arte para afirmar o poder deles. E as esculturas tinham não só o fim de ser uma decoração bonita que tem lá, e sim de ser um meio de propagação política. Além de que os escultores romanos eram muito realistas, e eu falei que ele pegou essa característica dos etruscos. E uma coisa que era só dos romanos, eita, tô repetindo muito o quê? Mas os romanos produziam pinturas em painéis de madeira. É como se a tela que a gente tem hoje em dia, naquela época, fosse um pedaço de madeira, que era onde eles desenhavam e faziam as artes lá. E os retratos de Fayum é um exemplo das pinturas feitas nesses painéis de madeira. E os retratos de Fayum
era realista, eles usavam do realismo para produzir os retratos. E aí, as igrejas bizantinas adotaram o mosaico como decoração. Porque, gente, o mosaico, quando o sol bate nele, dá um efeito de iluminação tão maravilhoso que eles passaram a ver aquele efeito de iluminação como uma riqueza espiritual, para afirmar mais ainda o catolicismo. Tanto que a gente pode ver, por exemplo, no Santuário de Nossa Senhora Aparecida, o tanto de mosaico que tem naquela igreja. E que o mosaico fica maravilhoso na luz do dia quando bate, principalmente nas partes douradas, que fica assim, aquela coisa maravilhosa. E a gente vai ver depois que a gente vê arte no Oriente Antigo, a gente vai voltar nessa ideia das igrejas bizantinas e dos mosaicos. Bom, agora a gente vai para o Oriente, porque lembra que Roma foi dividida em Ocidente e Oriente? Até esse slide aqui, a gente estava tratando mais do Ocidente. Agora a gente vai tratar do Oriente. No Oriente, gente, prevaleceu a arte muçulmana e chinesa. Isso mesmo. A muçulmana e a chinesa. E a arte muçulmana estava muito ligada com a religião islâmica. E na religião islâmica não podia representar pessoas nem animais, porque eles acreditavam que eles estariam representando figuras do catolicismo, porque a maior parte das figuras do catolicismo eram pessoas normais, mas que eram consideradas santas. Então o islamismo não deixava essa prática acontecer para não parecer que eles estão cultuando coisa pagã, rituais pagãos, que nesse caso rituais pagãos eram os do cristianismo, do catolicismo. Bom, e na parte lá dos muçulmanos, não teve o destaque das abóbadas, dos arcos, disso, aquilo. Teve o destaque dos arabescos, que eram formas geométricas muito lindas e maravilhosas. Se você pesquisar, gente, esses arabescos, vocês vão ver que são, tipo assim, um desenho que tem várias formas geométricas diferentes e que é maravilhoso. É muito lindo mesmo. Eu, pelo menos, amo aqueles vestidos indianos. Os vestidos indianos é um ótimo exemplo que eu posso dar para vocês de arabescos. Outra coisa que se destacou também foi a criação de mesquitas e tapetes, porque eles eram tão legais nessa ideia de fazer as formas geométricas que os tapetes eram uma representação muito linda da cultura que eles tinham. E os textos literários dos muçulmanos, gente, era muito inteligente, porque falava de astronomia, mecânica e botânica. A arte deles teve maior disseminação por conta da Península Ibérica ter sido dominada pelos árabes. Aí a gente vai para a China agora. Na China, a religião também teve impacto na arte, só que ao invés de ser do islamismo, era do budismo. E a China também construiu templos e túmulos para cultuar o budismo lá, e eles eram decorados com murais, pinturas feitas em seda, tudo para cultuar o Buda. E a China, o destaque dela foi no artesanato de cerâmica. As pinturas chinesas eram predominantemente, eles, tipo assim, só pintavam paisagem. Só pintavam paisagem. E eles falavam que nas paisagens eles conseguiam transmitir o exemplo do que é virtude para a população. E bom, eles também usavam das pinturas para contar sobre as histórias do Buda. Essas pinturas eram feitas em rolos de seda, porque eles são chiques, tá? E tipo assim, para você fazer essa pintura no rolo de seda, tinha fórmula que explicava exatamente cada detalhezinho de como você poderia fazer aquela pintura. Só que eles só consideravam uma arte que era de um bom trabalho, aquele trabalho que seguiu exatamente na risca as regras que eles estabeleceram para poder produzir uma pintura. E os chineses também teve destaque na fundição de bronze, que eles criaram, igual os vasos que você tem em cerâmica, eles criaram isso só com vasos de bronze. E esses vasos de bronze eram usados nos templos que eles construíram lá para cultuar o Buda. Outra coisa também é que, além da pintura, a caligrafia, a escrita, só podia ser praticada por pessoas qualificadas, por profissionais mesmo, que tinham capacidade de fazer aquilo. Agora a gente vai para a arte, para a doutrina, que é voltar
no Império Bizantino, que é o Império Romano do Ocidente. Bom, mesmo com a queda do Império Romano do Ocidente, a Igreja Católica ainda tinha muito poder e influência. E acabou que a Igreja Católica foi a maior produtora de arte na Idade Média, porque ela era a única capaz de produzir qualquer coisa que ela quisesse, de tão rica que ela era. E bom, algumas inquietações que já vinham do período antes da Idade Média, que é a Antiguidade, começou a ter a arte chamada figurativa dentro da Igreja Católica. Por quê? Eles começaram a, tipo assim, fazer desenhos de coisas que aconteciam na Bíblia, de elementos da Bíblia, para poder catequizar as pessoas, as pessoas que eles consideravam analfabetas. Porque, segundo eles, pelas imagens, era muito mais rápido e mais eficaz eles conseguir catequizar as pessoas. E, bom, as narrações que eu falei que eles faziam da Bíblia, da vida de Jesus, eram feitas nas paredes das igrejas, só que aí teve uma parte da igreja que se revoltou. E essa parte da igreja que se revoltou foi chamado dos iconoclastas. Os iconoclastas simplesmente começaram a destruir os monumentos da igreja. E aí a igreja foi perdendo muito das representações que elas tinham. Inclusive, os artistas bizantinos, o que faziam as representações da vida de Jesus nas paredes das igrejas, usavam mais a técnica chamada de cloisonné, que eles desenhavam com metal em uma superfície, aí ele fazia pequenos compartimentozinhos. E depois eles preenchiam esses compartimentozinhos e iam ser polidos. E aí ficava uma escultura muito linda, muito limpinha, muito que você dava para ver até sua própria imagem, de tão polida que ela estava. E aí, o que aconteceu? A igreja surtou e começou a se opor ao naturalismo que pegou dos etruscos, dos gregos. E aí as imagens, elas tinham uma forma longilínea. O que seria isso? Eles não colocavam, não desenhavam, por exemplo, os pés dos santos, porque eles queriam dar aquela ideia espiritual, de que não depende do corpo, depende do espírito, da alma. E essa que era a ideia longilínea, porque se fosse naturalista, tinha que fazer da cabeça ao pé. E na longilínea não tem o fim do corpo do santo, para dar a entender essa ideia que a Igreja Católica queria passar. Mas a Igreja Bizantina não estava relacionada só com a religião, estava relacionada com o governo mesmo, porque eles cultuavam tanto, sei lá, Jesus e Maria, tanto quanto figuras imperiais. E bom, os monges copistas, gente, eles tiveram um papel muito fundamental nessa época, porque como ainda não tinha sido inventada a imprensa, que é o se imprimir, né? Só Ctrl+C, Ctrl+V, tá tudo igual, imprime. Eles simplesmente tinham que copiar livro por livro à mão. Tipo assim, pensa. À mão. À mão. E bom, a Igreja Católica, como ela tinha uma influência muito forte, ela começou a ter influência até na educação. Porque só não se falava de coisa religiosa, às vezes, na música e na poesia. Só que, como os conoclastas decidiu quebrar tudo lá da Igreja Católica, eles também queriam condenar a Igreja Católica por meio dos livros. E, gente, é até feio falar isso eu como católica, mas os livros que eles fizeram para denegrir a Igreja Católica era muito rico de detalhes e fazia ser muito exuberante aqueles livros. E essa arte que eles fizeram lá nos livros e tudo mais recebeu o nome de Iluminura. Bom, os monges lá, copistas, eles foram muito importantes para ter uma continuidade da escrita e da música, porque na época houve uma separação entre a música religiosa e a música popular. Por exemplo, vamos fazer um contra o outro. Na música religiosa só podia ser usado o teclado e a única língua que se podia cantar era o latim. Enquanto na música popular podia ser usado os mais diversos instrumentos que existissem e a língua podia ser a língua que a região predominante tinha.
Então, por exemplo, eu fiz uma música brasileira, a língua vai ser o português brasileiro. Fiz uma lá na Europa, a língua vai ser o francês. Então, tipo assim, não tinha aquela obrigatoriedade de ser o latim. Bom, e os cantos religiosos receberam o nome de canto gregoriano. E, tipo assim, gente, o canto gregoriano é absurdo de lindo. Até arrepia se você ouvir. Pois vocês podem pesquisar aí no Spotify canto gregoriano, que principalmente aquele Kyrie eleison que canta na missa, é um canto gregoriano, mas a gente não canta em latim. Só que em latim, gente, sei lá, dá uma ideia de grandiosidade, de majestosidade. É muito lindo, acho que vocês deveriam ouvir depois. E o canto recebeu esse nome por causa do Papa que tinha sido assumido na época, que é o Gregório Magno, que a gente já tinha visto anteriormente. E, gente, agora a gente vai entender de onde que surgiu os mosaicos. Lá em Pompeia, que foi aquela cidade que, por conta do vulcão, todo mundo virou pedra e tudo mais, eles acharam um mosaico que estava escrito assim: cuidado com o cão. Utilizado até hoje em dia, né? Que tem em porta de casa que é assim, cuidado com o bravo. E aí, eles viram que eles fizeram um desenho de um cão com um mosaico colorido, de vidro colorido. E aquilo ficou tipo assim: que vidro colorido que é esse? Acharam muito interessante. E aí eles perceberam que quando a luz refletia no mosaico, ela ficava 10 vezes mais bonito o mosaico. E foi aí que eles quiseram utilizar os mosaicos para ensinar sobre o catolicismo, mostrar a exuberância da religião católica e tudo mais. Mas uma característica dos mosaicos da igreja é que as figuras sempre estavam de frente e com os olhos tipo, fixos no observador, como se a figura tivesse te observando. E bom, os vitrais, que eram esses mosaicos e tudo mais, eles tinham a função arquitetônica lá da estrutura de preencher os espaços vazios, mas também tinham um significado espiritual muito grande por trás, que era representar a vida de Jesus Cristo, representar o catolicismo, Deus, Maria, os santos e tudo mais, realmente afirmar de como a Igreja Católica era linda e maravilhosa. E bom, com isso, com a criação desses mosaicos, todo mundo começou a ser católico. E aí teve a necessidade de construir espaços gigantescos para ter os cultos religiosos, que foi quando foi criadas as basílicas. Então, a Basílica do Bom Jesus de Matosinhos é um exemplo maravilhoso de quando começou a criar as basílicas para começar a ter espaços maiores para os cultos religiosos. E bom, desde o Império Bizantino, que foi esse aqui que a gente viu, ó, do Império Romano, que deu o Império Bizantino, as catedrais, elas tinham. Gente, eu não sei nem explicar. Mas, por exemplo, quando você vê a Sagrada Família, é um sentimento inexplicável, não é? Então, o período bizantino, as catedrais que tinham nesse império, foi caracterizada exatamente por isso, pela exuberância que eles tinham. E uma característica dessas catedrais era que sempre tinha um domo central. Gente, domo central é aquela parte circular da igreja, sabe? Bom, e no Império Bizantino, essa arte, essa arquitetura de representar a Igreja Católica com templos muito grandes, com mosaicos e tudo mais, foi caracterizado como arquitetura gótica. E nessa arquitetura gótica começou a ser criados os arcobotantes, que era para sustentar o peso dos arcos e das abóbadas. E dentro das catedrais góticas, gente, tudo que tinha dentro da igreja tinha um significado diferente. Até o lugar que era para, tipo assim, escoer a água da chuva, para a água da chuva não cair na parede e desgastar, era relacionada a alguma coisa da Bíblia, da Igreja Católica, da religião católica e tudo mais. E essa foi a nossa videoaula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários que eu respondo.